Então, algumas questões bem relevantes. A pergunta é animais dentro da arca. Então, alguns problemas básicos que nós encontramos relacionados com os animais na arca. Primeiro, existem algumas ideias muito estranhas que estão por aí. Eu fico assim muito impressionado porque quando eu olho o material falando da arca de Noé, ele não é apresentado de uma maneira, isso inclusive por parte até mesmo dos cristãos. Isso não é apresentado como algo sério. Normalmente nós encontramos coisas desse jeito. Eu fico assim muito impressionado. Por exemplo, qual seria um grande problema de Noé? Pica-pau e cupim. Imagina esses dois na arca produzirem um grande estrago. Quando eu menciono os 371 dias dentro da arca, daí tem um outro problema: coelhos. Imagina o que não teria acontecido com coelhos dentro da arca por todo esse período. Teria coelhos em todos os lugares. Eu acho muito legal porque isso daí dá uma boa indicação do que nós pensamos a respeito dessa área. Normalmente nós vemos esse tipo de coisa. Agora, vamos deixar a parte humorística, que é muito legal também, e tratar da parte da realidade. Nós temos algo para tratar a respeito disso, ou seja, nós precisamos 3 áreas específicas, estudar com respeito aos animais, seria a quantidade deles, como foi possível cuidar desses animais dentro da arca, a questão da alimentação, e o que teria ocorrido depois em termos de diversificação. Ou seja, nós temos essa grande diversificação hoje no planeta. A biodiversidade que nós chamamos na área de animais é fabulosa. Como seria possível termos tantos animais com tantas variações num período de praticamente só 4.000 e poucos anos? Então vamos estudar um pouco a respeito disso. Primeiro, vamos pensar em termos de quantidade. Na área de quantidade, algumas questões que eu gostaria de tratar com vocês e pensar um pouquinho a respeito do espaço interno da arca, ou seja, o que seria possível colocar ali dentro, quais animais deveriam entrar na arca e como recolhê-los. Então essas 3 áreas é o que eu gostaria de começar tratando com vocês. Primeiro vamos falar um pouquinho a respeito do espaço interno dessa arca. Na palestra anterior nós ouvimos a respeito das dimensões da arca. Então só repetindo, Gênesis capítulo 6, dos versos 14 até o 16, nós temos uma informação muito precisa a respeito da arca. Nos é dito o seguinte: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Nós já vimos a questão, inclusive, do próprio piche, que a palavra aí não seria piche, mas seria a rena, ou seja, um outro tipo de calafetagem. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Nós já vimos os tipos de côvados também, pegamos o menor de todos, só para termos uma noção. Diz o seguinte: faça ali um teto e um vão de 45 centímetros, praticamente um côvado, entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Deixa eu falar um detalhe aqui que talvez você não tenha pensado ainda, quando nós tratamos da arca. Vamos pegar de uma forma geral. Nós temos primeiramente o volume dessa arca, cerca de 40.500 metros cúbicos. Você pega essas dimensões, você estuda. O peso bruto dela é possível calcular. Sim, é possível calcular o peso bruto, é possível calcular o deslocamento. O peso bruto está relacionado praticamente da arca em si. O deslocamento é o peso da arca mais tudo que estava dentro dela. Como que nós calculamos essas questões? Deslocamento, nós temos que a arca, ela literalmente tinha uma área, seu comprimento de 300 côvados por 50 côvados, e nós fomos informados que a arca não raspava em nenhuma montanha pelo menos 15 côvados. Ou seja, 15 côvados dela estava abaixo do nível da água. Então você pega seu comprimento, sua largura, mais os 15 côvados, pega o que isso significa em termos de água, porque isso é o deslocamento. Você tem uma noção que daria cerca de mais ou menos 20.000 toneladas, o negócio todo. A questão do peso bruto dela, você tem a ideia da estrutura de madeira, então é possível fazer todo um cálculo só da arca em si. Então dá para ter uma noção que tinha um bom peso em cima disso daí, mais ou menos, devia ter uns 6.000 toneladas de coisa ali dentro. Ou seja, não dá para você guardar isso na arca da noite para o dia. Dá para perceber que houve um planejamento. Então, quando nós tratamos a respeito da arca em si, nós vemos toda uma infraestrutura. Por exemplo,
Dentro desse tamanho, já mencionei o equivalente em termos de prédio, um prédio de 67 andares, com apartamentos de 200 metros quadrados, 360 containers daqueles de 40 pés, mais de 3.400 jaulas de 12 metros cúbicos, mais de 3.970 Corsas da GM também, se quiser usar o Fox, praticamente o tamanho mesmo. Ou seja, de uma forma geral, seria possível, não é, transportar sem nenhum problema 120 mil animais do tamanho de uma ovelha dentro da arca. Tranquilamente daria para colocar toda essa bicharada lá. Agora, quando nós pensamos nesse aspecto, aí nós temos algumas coisas que precisam ser tratadas. Primeiro, que nós temos uma quantidade muito grande de animais, uma variedade muito grande. Mas a arca tinha 3 pisos. Então, sem dúvida, o piso superior seria o piso onde Noé e sua família estariam se alojando. Agora, você não precisa de toda aquela área só para eles. Ali seria uma área também muito importante, porque havia uma abertura, como nós estamos vendo aqui, de mais ou menos um côvado. Para que essa abertura lá em cima? Iluminação e ventilação, correto. Se você pegar aqueles prédios mais antigos, principalmente com empresas, eles tinham algo fascinante ali, que você tinha as duas meias águas assim do telhado, só que elas não se encontravam. Aqui no meio tinha uma outra partezinha um pouco acima, que é para que o ar quente passando por ali pudesse subir e sair, e o ar frio entrar. Servia também como iluminação. Esse é o mecanismo que a arca usa. É um mecanismo que foi utilizado até praticamente menos de um século atrás. É muito comum esse tipo de sistema para iluminação e ventilação. Então a arca tinha essa propriedade. A parte de cima, principalmente, era a parte iluminada. Os sistemas internos, nós sabemos que os pisos não eram fechados, devia ter um vão aberto no meio da arca, entre os 3 pisos, que serviria literalmente para fazer com que o ar de toda a arca fosse renovado. Porque se os pisos fossem vedados, selados, imagina os animais lá embaixo no último piso. Ficar 371 dias lá, acabaria todo o oxigênio deles, eles morreriam asfixiados. Então nós sabemos que havia uma estrutura de ventilação. Só por esses detalhes dá para ter uma noção da construção. Nós não temos condições de dar os detalhes, mas nós sabemos que algumas coisas teriam ter sido feitas.